Completamente interessante essa questão, porque a gente tem uma tendência a achar, pô, eu quero aprender a falar inglês. A gente não pensa em ouvir, não. Eu quero falar, quero falar. Exatamente, tocou exatamente no ponto que eu queria chegar. Todo mundo quer chegar ao quê? Não, eu quero falar inglês. Só que o seu foco, qual que deveria ser o seu foco principal? Hello guys, welcome to another video. Nesse vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre como que os surdos, pessoas surdas que não conseguem escutar, conseguem te ensinar sobre aprender inglês, né? Como que uma pessoa surda, uma pessoa muda, e eu observando isso, né, comecei a perceber, tipo assim, caraca, isso faz todo sentido para alguém que está começando, está querendo desenvolver o seu aprendizado do inglês, beleza? Você tem alguma ideia aí, já? O que que pode ser? Tem uma ideia assim, eu acho. Pode falar o que eu tô achando? Pode falar, eu quero que você fale. Eu tô achando que é por conta de visual, olhar movimento labial. Sabe por quê? Porque esses dias eu não tinha percebido com minha primeira Isso filha, né? também. Com a Isabel. Mas eu percebi que o meu filho mais novo agora no meu colo, o segundo filho a gente está mais relaxado, a gente percebe melhor as coisas. Ele olha para minha boca todas as vezes que eu falo. E não olha em direção aos meus olhos, ele olha para minha boca, cara. Impressionante. Mas ele escuta direitinho, né? Ele sabe, né, o que você está falando, né? Sim, 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 mas ele tem um interesse em ficar olhando para minha boca quando eu falo assim. Ele desvia o olhar dele assim e fica olhando para minha boca mexer. E, caramba, cara, que estranho isso, cara. Isso aí. Então, tipo assim, o que que isso quer? Isso tem uma das coisas que eu quero dizer também. Então, tipo, a ideia do vídeo é o quê? Como que os surdos, né, os mudos, né, pessoas que não conseguem escutar, não conseguem falar, né, são coisas diferentes, né? Mas eu vou estar falando um pouco mais disso mais à frente. O que que é uma pessoa, o que que é uma pessoa que não consegue escutar? E como que isso influencia na fala dela, né? Eu lembro que eu tinha um colega na época que eu jogava basquete, né? Aí ele não tinha, ele era surdo, só que ele falava, né? Mas o som que ele reproduzia era muito estranho. Não sei se você já passou por isso, já, quando você está falando com alguém que é surdo, que não consegue escutar. A pessoa é surda, mas ele fala, mas ele não consegue, não sai o som direito, né? Já percebeu isso? Não, nunca conversei com pessoa com. Toda pessoa surda que eu conversei se comunicava ou pela Libras, né? Linguagem oficial de sinal, ou fazendo gesto assim que a gente tinha que tentar pegar na hora que o cara estava tentando dizer. Não, mas às vezes eles têm a capacidade de fazer som, mas pelo fato de ser surdo não consegue fazer o som corretamente, entendeu? Não, eu sei que tem esses casos, que o cara ele não fala, ele não ouve, ele é surdo, mas ele consegue falar. Mas eu nunca tive essa experiência, não. Exatamente. Então, essa é uma coisa que aconteceu, né? Que eu percebi, que eu falei assim, caraca, mas como que isso acontece, né? Porque o que que acontece? A pessoa que está nessa situação, ela se comunica muito mais, como o Jaime tinha falado anteriormente, que é o quê? Ele vê muito mais o visual. Ele vê a boca se mexendo, ele tenta reproduzir a mesma coisa da boca se mexendo, mas acaba saindo uma coisa meio estranha e tal, não sei o quê. E você não consegue realmente entender logo de cara, mas por quê? Porque ele não tem essa referência de estar ouvindo aquilo ali. O auditivo dele está um pouco errado. É uma pessoa surda, entendeu? Não consegue escutar direito. Entendeu? Então, isso que queria definir. E para o inglês, o que que isso quer dizer? Que é o quê? Qual foi a ideia que eu consegui chegar nisso tudo? Que é o quê? Quando você não reconhece, ou seja, você não consegue escutar e fazer uma distinção, certo? Entender realmente a diferença, você não consegue reproduzir, entendeu? Que isso quer dizer? Às vezes, se você vê qualquer coisa num idioma diferente, no inglês, por exemplo, né? A gente está falando mais de inglês, né? O canal é voltado mais para isso. Quando você, às vezes, a primeira pessoa que você vê falando inglês, nunca viu inglês antes na vida, a pessoa começa a falar inglês e diz, caraca, não entende nada que está falando, tá falando grego e tal. Só que assim, à medida do tempo, né, que você vai se tendo exposição naquilo ali, você consegue começar a reconhecer as diferenças e os sons diferentes que estão sendo falados, entendeu? E quando você consegue começar a reconhecer essas diferenças, você consegue reproduzir e colocar aquilo ali para fora também, entendeu? Mas é só quando você reconhece o som. Quando você reconhece o som, aquele som entra na sua cabeça, você consegue colocar aquilo ali para fora. Então, o que que isso quer dizer? O que que você está querendo dizer com isso? Para eu aprender inglês. É o quê? A importância de você estar fazendo o seu listening, né? A importância de você praticar
primeiramente, né, eu acho que com mais foco, o sua comprehension, o seu listening. Como que você está escutando aquilo ali? Você escuta aquilo ali, você está entendendo, você está reconhecendo os diferentes sons e tal. Essa que é a importância daquilo ali, disso tudo, entendeu? Porque você só consegue colocar para fora, você só consegue colocar para fora aquilo que você precisa reconhecer. Se você não reconhece, você não consegue colocar para fora, entendeu? Fala aí, gente. Completamente interessante essa questão, porque a gente tem uma tendência a achar, pô, eu quero aprender a falar inglês. A gente não pensa em ouvir, não. Eu quero falar, quero falar. Exatamente, tocou exatamente no ponto que eu queria chegar. Todo mundo quer chegar ao quê? Não, eu quero falar inglês. Só que o seu foco, qual que deveria ser o seu foco principal? Seu foco deveria ser, tipo assim, eu não quero falar, eu quero entender. Se você consegue entender bem, é sinal o quê? Que você reconhece os diferentes sons. E você reconhece os diferentes sons no padrão e você consegue dizer, saber, né, que aquilo ali está querendo dizer tal mensagem, tal coisa está querendo ser dita, certo? E se você consegue reconhecer aquilo ali, você consegue falar aquilo ali. É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Que é o que o Jânio falou. Qual foi a frase mesmo que você tinha falado antes? O foco, né? O foco não é só. A gente, quando está tentando, eu estou nessa jornada também, né, de querer melhorar, eu falo um pouquinho, mas eu sinto que eu sou muito fraquinho e tal. Eu estou aí seguindo tuas dicas e vendo os videozinhos aí que tu recomendou. Mas, cara, é impressionante. A gente quer falar, a gente quer botar para fora. É impressionante. A ideia nunca é, não, não, peraí, vamos escutar. Não, não é. Eu quero falar, 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 falar. Só isso. Tem uma história, né, de um cara, eu acho que isso é uma história real, que foi na época da Segunda Guerra, né, um lance desse, né, que foi um prisioneiro, né, foi pego, só que ele não podia falar nada, né? Só que aí ele foi levado para uma outra cultura, né? Eu acho que eles estavam falando, acho que eram alemães ou japonês, sei lá, alguma coisa diferente. E ele ficou anos naquilo ali, anos e anos e anos. E ele não podia falar, ele não, tipo, nunca foi dado voz para ele falar, entendeu? E ele só que ele está sempre escutando tudo à volta dele, né? Escutando e depois de um tempo ele consegue reconhecer aquilo ali. E depois teve um momento, né? Que meio que acho que acabou a guerra, eles venceram e tal, um lance desse. E ele teve a oportunidade de falar, teve um lugar de fala, né? Em alguma situação. E ele conseguiu falar na língua dos caras. Aí todo mundo ficou espantado, assim, caraca, eu não sabia que você conseguia falar, você não estava entendendo a gente. Eu falei assim, eu não entendi, só que eu também, de tanto escutar, de tanto reconhecer, e eu estou ouvindo e estou reconhecendo aquilo ali, e o cara nunca praticou aquilo ali para fora, para falar, só que de tanto escutar, ele conseguiu reproduzir aquilo ali, entendeu? A história é um pouco interessante. Eu nem sei eu acho que é verdadeira. Tem um filme, sei lá, um lance disso que eu vi isso em algum lugar. Mas a ideia é voltar e você entender, o intuito desse vídeo, principalmente, é você entender o quê? A importância de você, qual deveria ser o seu foco, né? Que às vezes você quer, igual o Jean tinha falado, a gente está muito focado em falar, quero botar o inglês para fora, quero me comunicar. Só que se você tirar um pouco desse foco, eu sei que eu quero falar, só que para eu falar, o que que eu preciso fazer? Eu preciso entender. Então, se você tirar o seu foco, tipo, assim, não quero falar, eu quero entender e reconhecer. Se você entende e reconhece, você consequentemente vai ser falar. Porque a fala é muito mais uma consequência do que necessariamente o objetivo, o processo em si. O processo é você reconhecer e entender e praticar a sua audição, o seu listening, entendeu? Eu lembrei eu não sei de que ele falou, mas eu esqueci o país de onde ele vem, um paciente, um dos hospital onde eu trabalho, que ele é, enfim, um dos países da América Latina aqui, em espanhol. Aí eu fiz uma pergunta para ele, porque eu queria saber, se foi curiosidade para ter, como é que eu falo, já chegou a sua vez, está na sua vez, né, para colher sangue em espanhol. Aí ele pensou, cara. Ele pensou e ficou um tempo assim para falar. Aí ele falou: eu tô morando há mais de 40 anos aqui no Brasil, eu já esqueci. Quer dizer, ele já não escuta mais coisas em espanhol. E o cara nasceu na Espanha. Cara, isso daí é uma parada interessante também, né? Que até volta ao que a gente estava conversando antes, né, aqui nos últimos vídeos. Tipo assim, eu, brasileiro, né, nasci no Brasil, fui para os Estados Unidos, né, passei muito tempo lá, me desenvolvi, cresci, né, e fui a parte da minha criado lá. Quando eu voltei para o Brasil, eu sabia falar português? Já não sabia mais, eu não estava mais, tipo assim, mas por quê? De tanto tempo você está fora daquilo ali, da sua prática e tal, você já nem reconhece mais aquilo ali. Aí volta, né, o que eu sempre falo aqui, que é o quê?
você ter a rotina, você ter a disciplina, você ter a consistência daquilo ali. Né? Se está tendo aquilo ali uma consistência, você vai se manter aquilo ali ativo na sua cabeça. É claro que para as pessoas, né, que já fizeram esse processo de inglês e tal, é muito mais fácil de voltar, né, para o caminho onde eles estavam antes, entendeu? Então, você voltar a ter uma exposição e tal, você já consegue já entender, já, tipo, já faz sentido de novo, entendeu? Mas voltando ao que eu estava falando dos surdos, né, anteriormente, o que que acontece? A pessoa que ela é mais surda, e ela é surdo-mudo, né, no caso, ela não consegue escutar, mas ela usa a leitura labial, certo? E usando essa leitura labial, ela foca mais na boca da pessoa que está sendo dito e tenta colocar aquilo ali para fora, mas nunca sai tão bem, entendeu? Por quê? Porque ele não tem essa referência de estar escutando, entendeu? Então, tipo, lembra que, pô, para você falar bem, você precisa escutar bem e entender bem. Então, foca nisso daí. Quero falar bem? Escuta e entenda bem. Tenta entender, reconhecer regiões diferentes, sotaques diferentes. Se você já está num ponto no seu inglês, você já consegue reconhecer quando é um inglês falando, quando é um americano falando, quando é um indiano falando, pô, você já está, tipo, pô, caraca, você já está reconhecendo aquilo ali. Que tem diferença, tem distinção, entendeu? E você só consegue fazer isso se você pratica bastante o seu listening, pratica bastante o que você está ouvindo, entendeu? E que é aquela coisa também, né? Lembrando que aqui no canal, né, a gente sempre tenta fazer o quê? Que o inglês seja de uma forma mais intuitiva, que você consiga falar com mais naturalidade. E você só consegue falar com naturalidade se você consegue reconhecer exatamente aqueles sons. Se você consegue reconhecer exatamente aquilo ali, você consegue reproduzir aquilo ali, entendeu? É só quando você reconhece o que você está escutando que você consegue reproduzir os mesmos sons, entendeu? Então, a gente está batendo um pouco na tecla aqui, né? Mas, tipo, foca, tipo, aquilo que o Jean me falou, aquilo que eu estava falando. A importância, no início, você focar muito mais no seu listening e não só no se você quer botar para fora. Você quer botar para fora? Beleza, mas aquilo ali é uma consequência. Para você conseguir botar para fora, você conseguir realmente falar, você precisa conseguir escutar e reconhecer o que está sendo dito. Para assim você conseguir falar com mais naturalidade, né? E assim, o que que acontece, né? Você até consegue reconhecer, né? E meio dar um atalho, né? Um shortcut, né? Para o seu estudo da gramática, por exemplo, né? Tipo, a gente, no português mesmo, né? Aqueles exemplos que eu sempre falo aqui, né? Tipo, você já consegue reconhecer quando uma pessoa fala o verbo errado, no local errado, entendeu? É até difícil de até falar, né? Tipo, pensa num verbo errado aí, já, de você falar alguma coisa. Eu acho que uma situação que grita assim, que o pessoal e até fala bastante, né? É o nós vai, nós quer, a gente tá, esse aí é. Tá, a gente tá certo, a gente tamo, né? Esse aí grita bastante. Isso aí. Então, tipo assim, você já escuta aquilo ali. Por que que aquilo ali é gritante, né? Olha a palavra que o Jamil usou. Pô, aquilo ali é gritante, aquilo ali você já escuta aquilo ali, já meio que dói o seu ouvido. Por quê? Porque você já sabe intuitivamente que, por mais que exista essa verba nós, e existe a palavra nós, e existe a palavra vai, você já reconhece que, pô, junto não funciona, não é assim que vai, entendeu? Então você já consegue, quanto mais você está escutando, reconhecendo os padrões, reconhecendo, entendendo o que você está escutando, você consegue entender e fazer um atalho justamente para o seu estudo da gramática, entendeu? Porque eu vou até contar uma história aqui, né? Quando eu comecei a dar aula, muitos anos atrás, comecei a dar aula de inglês, eu não tinha muito uma didática, né, e tal. Eu até falei isso num vídeo aqui nesse canal, que eu falei que como que eu aprendi, como que eu comecei a dar aula de inglês sem saber gramática. Eu não sabia nada de gramática. E aí, o que que eu fazia, né? Eu fazia o seguinte, tipo assim, os alunos me perguntavam alguma coisa e eu chegava assim, cara, isso aqui tá errado. Aí eles ficavam, por quê? Por exemplo, porque soou errado, você não tá escutando como que tá soando errado? Eles estão falando I is, não é I is, é I am, pô. Óbvio que é I am, entendeu? Óbvio. Por que que é óbvio? Aí eu ficava, por que é, pô? Entendeu? Eu não tinha esse entendimento grande da gramática igual eu tenho hoje, depois de tantos anos de ficar ensinando aquilo ali. Mas isso aí me fez mais fluente, entender melhor a gramática, conseguir entender isso? Eu digo que não, entendeu? Mas por que que eu já falava, pô, aquilo ali está soando errado? E eu tentava mostrar isso para os alunos, pô, isso aqui está soando errado. Depois de um tempo, o que que eu comecei a perceber? Pô, eles não têm a mesma exposição da língua que eu tenho. Eles não viram tanto de inglês como eu já vi, entendeu?
Então, como que você tenta chegar nesse nível, para você conseguir entender a gramática até de uma forma mais natural? Tenta escutar e ver bastante coisa. Escutando, vendo bastante conteúdo, se expondo a mais conteúdo, você consegue pegar indiretamente, já faz um estudo da gramática, entendeu? E você indiretamente, intuitivamente, você já consegue usar e falar, né, botar o inglês para fora e usar a gramática a seu favor, entendeu? Então, lembrando que tipo o intuito, né, do canal, desse vídeo como todo, é você falar inglês com naturalidade, você conseguir falar e aprender inglês de uma forma mais intuitiva, certo? E para você conseguir fazer isso, você precisa primeiramente entender. Só que, exatamente como eu estava falando antes, você entender, reconhecer o som para você conseguir depois reproduzir e colocar para fora. Só que como que eu vou entender? Como que você está falando que o primeiro passo é entender se eu não entendo nada? Mas aí volta, e eu já falei isso antes em alguns outros momentos, mas aí pensa o seguinte, o mais importante não é você entender, o mais importante é você tentar entender e tentar fazer sentido. Poxa, eu não entendi exatamente o que foi dito e tal. Tudo bem, beleza. Você se colocou lá ativamente lá, vendo aquilo ali, tentando absorver, tentando entender aquilo ali, e estava no nível de compreensão onde você entendia mais ou menos, mas não entendia tudo. Mas também você não estava no nível que você não entendia absolutamente nada, você entendia, conseguia entender alguma coisa. Sim, então beleza. Então é justamente esse estímulo que a gente quer fazer. Beleza? Então, se inscreve aí no canal, curte aí, comenta, compartilha. Se você já não está inscrito aí no canal, se inscreve aí. E tamo junto, até o próximo vídeo, galera. Valeu.